Oi, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você me acompanha regularmente, você deve ter notado, né, que tem uma coisinha diferente aqui. Pois é, pessoal, agora a gente tem um quadro de verdade, assim, grande, que dá pra escrever muito, temos muito mais espaço e é um quadro, vamos dizer assim, profissional, né? Não é aquele quadrinho pequenininho que eu tinha antes. Então eu tô muito ansiosa pra gravar esse primeiro vídeo aqui pra vocês, tá? Ai, quase que eu ia me esquecendo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre potenciação, tá bom? No mundo da matemática. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora! Bom, para a gente poder começar o bate-papo, a gente precisa entender que potenciação não é nada mais, nada menos que multiplicações repetidas de um mesmo número. Então, por exemplo, 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 4 vezes 4, que dá 16. Tá vendo que aqui a gente tem a multiplicação repetida, né? De um mesmo número? Eu tô multiplicando 4 por 4. Não tô fazendo 4 vezes 2, 4 vezes 5, não. É 4 vezes ele mesmo. E aí, quando a gente fala em potenciação, a gente vai ter a base, que é o númerozinho que a gente vai estar multiplicando por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes, e teremos o expoente, tá? O expoente é a quantidade de vezes que a gente vai estar multiplicando a base. Então, por exemplo, aqui, 4 elevado a 2. Significa que a gente tem que multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. Não significa que a gente tem que fazer 4 vezes 2. Isso aqui tá errado. Significa que a gente vai ter que fazer 4 vezes 4. Sofia, e se o expoente aqui, ao invés de 2, fosse 3? Então, a gente teria que fazer 4 vezes 3? Não. A gente teria que fazer 4 vezes 4 vezes 4. Tá vendo? A gente repetiu o número 4 aqui 3 vezes. Pessoal, agora pra gente avançar no conteúdo, vamos começar a falar de algumas regras da potenciação, tá? Primeira coisa, qualquer número elevado a zero dá 1, tá? Muita gente acha que o número elevado a zero vai dar zero, mas não é assim. Então vamos para os exemplos. 7 elevado a zero dá quanto? Dá 1. 1,5 elevado a zero dá quanto? Dá 1. Eu poderia fazer 1 milhão de exemplos que ia dar 1, tá? Então, assim, por isso que eu não vou continuar. Mas guardem isso na cabeça de vocês. Qualquer número elevado a zero tem isso aqui como resultado, tá bom? Agora, segunda regrinha. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, por exemplo, 30 elevado a 1 vai ser igual a 30. 0,25 elevado a 1 vai ser igual a 0,25, tá? Então, sempre que você vê ali no expoente o 1, você já sabe que é só repetir a base. Vamos para mais uma regra então, pessoal. Bom, se você olhar aqui para o quadro, você vai ver que não tem nenhuma regra escrita, né? Eu só coloquei 2 exemplos aqui. É porque a gente vai aprender essa regra com esses exemplos. Mas antes de eu explicar isso aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o resultado dessa potenciação esqueci o sinal de igual, dessa potenciação vai ser o mesmo? Ó, menos 2 elevado a 2 e menos 2 elevado a 2. Só que aqui você tem o parênteses. E aí, você acha que é o mesmo resultado? Bom, se você falou que sim, parabéns que você errou, tá? Não é o mesmo resultado. Pois é, eu sei que eu engano muito as pessoas. Bom, galera, a diferença entre os resultados dessas duas potências se dá pelo parênteses mesmo, tá bom? Olha, quando a sua base estiver entre parênteses e o sinal dela não for positivo, como aqui no caso é negativo, quando ele não for positivo, ele pode mudar, tá? Se a sua base estiver entre parênteses. Sofia, e se for positivo? Fica tranquilo, não vai mudar nunca, tá? A base vai estar aqui, está entre parênteses, vai estar sendo elevada a algum número, porém, o seu sinal que está aqui, se ele for positivo, vai ficar intacto. Agora, se ele for negativo e o seu expoente for par, como acontece aqui nesse caso, né? 2 é um número par, aí o seu sinal
vira positivo. E aí o seu 2 é elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Mais 4 será o seu resultado. Sofia, e se o expoente aqui for ímpar? Se eu tiver a base for um número negativo e o expoente for ímpar, ou seja, 1, 3, 5, qualquer número ímpar, então seu sinal negativo vai continuar sendo negativo, pode ficar tranquilo, tá bom? Agora, se for o sinal negativo e o expoente for par, então o seu resultado vai ter um sinalzinho positivo, tá? Sofia, e se for como nesse caso aqui, sem parênteses, ó, é o mesmo, é igualzinho o de cima, só que não tem o parênteses. Aí o sinal, ele vai ficar intacto, você já pode até colocar ele aqui de novo e só resolver com o número mesmo, tá? O sinal vai continuar igual. Seja o expoente ímpar, seja ele par, ok? O sinal fica intacto. Ele só pode ser alterado se a base estiver entre parênteses. Agora vamos falar um pouquinho sobre a potência de fração e o expoente negativo, tá? Sofia, o que é potência de fração? Simples. Quando você tem uma fração e você coloca um expoente aqui em cima, tá? Para realizar ali a potenciação com uma fração. Nesses casos, você vai elevar tanto o numerador da sua fração ao expoente, quanto o denominador da sua fração, tá? Então, aqui nesse caso, você vai fazer 2 elevado a 3 e depois 3 elevado a 3. O que significa isso, Sofia? Significa que você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3, tá? Por que você colocou como se fosse uma fração aqui? Porque continua sendo uma fração, tá? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, 8 sobre 27 é o resultado. Viram como é tranquilo? É assim que você faz uma potência de fração. E o expoente negativo, como que você trabalha com ele? Quando você tem um expoente negativo, você vai inverter a sua fração. Então, por exemplo, 2 terços elevado a menos 2, você vai fazer 3 sobre 2, e aí você vai tornar o seu expoente positivo. Então, ao invés de você colocar o menos 2 aqui, você vai colocar o 2, tá? É assim que você resolve quando você tem esse probleminha chato do expoente negativo. Sempre que você vê o expoente negativo, já inverte, tá? Aí aqui, você resolve do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Você vai fazer tanto o numerador elevado ao quadrado, quanto o denominador, tá? Então, 3 vezes 3 e 2 vezes 2. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4, ok? Então, 9 quartos é a sua resposta nessa questão. Agora, pessoal, vamos explorar essas duas propriedades de potência. Primeiro, multiplicação de potências de mesma base. Como assim? Ó, aqui a gente consegue ver que a gente tem uma potência, certo? 2 elevado a 3, sendo multiplicada por outra potência, 2 elevado a 4. Mas vocês percebem que ambas as potências têm a mesma base? 2 e 2? Então, nesses casos, você pode aplicar uma propriedade matemática aí que existe, que é repetir a base no resultado e somar os expoentes. Então, você vai fazer 4 mais 3, que vai dar 7. 2 elevado a 7 é a sua resposta, tá? Aí, calma aí, obviamente, depois você continua a conta, né? Você faz 2 vezes 2, 7 vezes. Agora, galera, vamos para divisão de potências de mesma base. Essa regrinha aqui segue um modelo parecido com essa aqui de cima, tá? Só que tem uma pequena diferença. Primeiro, aqui a gente está tratando de divisão, né, entre duas potências, porém, essas duas potências, elas também vão ter a mesma base, tá? Pra gente poder aplicar essa regra. Então, aqui nesse caso, a gente tem 2 quintos dividido por 2 elevado a 2. A gente pode ver que são duas potências, né? E as duas têm 2 como base. Então, você repete o 2 e subtrai os expoentes. 5 menos 2 vai dar 3, tá bom? Então, 2 terços é a sua resposta, né? Depois você continua igual a gente fez aqui em cima. Vale reforçar que tanto essa regrinha aqui quanto essa valem para quando você tem potências de mesma base e aqui em cima quando elas estão sendo multiplicadas e aqui embaixo quando elas estão sendo divididas, ok? Apenas. Mais duas regrinhas aqui.
potência de expoente e potência de potência. Vamos começar com a potência de expoente. O que é isso, Sofia? Parece ser muito confuso. Não, é muito simples. Só pensar no nome, potência de expoente. Ou seja, a gente vai ter uma potência, imagina só essa parte aqui, 2 elevado a 2. Só que o expoente dessa potência vai ter o seu próprio expoente. Sofia, o que eu faço nessas situações? Tranquilíssimo. Você vai fazer 2 elevado a 3 primeiro. Ignora a base, você vai fazer o 2 elevado a 3, tá? Quanto que é 2 elevado a 3? É 8. Então, nosso resultado é 2 sobre 8. E aí depois você termina de resolver, né? 2 vezes 2, 8 vezes. Aqui embaixo, potência de potência. Parece que é a mesma coisa, né? Porque, olhando aqui o exemplo que eu dei, parece que o 2 está sendo elevado a 3 também, mas aqui é diferente. Como a gente tem um parênteses, você está vendo que a potência principal, 2 elevado a 2, tá protegida aqui, vamos dizer assim, né? Pelos parênteses. Então, isso significa que a gente vai ter que multiplicar 2 vezes 3. A gente não vai fazer 2 elevado a 3 igual a gente fez aqui em cima. A gente vai multiplicar. Então, 2 vezes 3 dá 6. 2 elevado a 6 vai ser aqui a sua resposta, tá? E depois você continua. Então, muito cuidado para não confundir, tá? Na potência de expoente, você vai fazer o expoente 1 aqui, né? O primeiro expoente elevado ao outro. E na potência de potência, você vai multiplicar os expoentes. A diferença é que na potência de potência, você tem os parênteses. Bom, galera, agora, como nosso último exemplo, vamos falar do expoente fracionário. O expoente fracionário nada mais nada menos que quando você tem uma potência, só que o seu expoente aqui, ao invés de ser um número inteiro, ele é uma fração, tá? Então, como aqui no caso, 27 elevado a 1 sobre 3. Como que eu resolvo isso, Sofia? Bem fácil também. Você vai fazer de cima para dentro e de baixo para fora. Como assim? Você tem sua base, que é o 27, você vai repetir a base. O de cima, você vai elevar. Então, por exemplo, aqui o expoente é 1/3, você vai fazer 27 elevado a 1, elevado ao numerador, ao que está em cima, tá? E o de baixo, você vai transformar em uma raiz. Aqui nesse caso vai ser raiz cúbica. Qual que é a raiz cúbica de 27? O que é a raiz cúbica, Sofia? Qual número que vezes ele mesmo, 3 vezes dá 27? A gente sabe que é 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, tá? Então, conseguiram entender o esquema? O de cima para dentro, olha aqui como ele ficou dentro da raiz, e o de baixo para fora, ó, o 3, o índice da raiz, ele mostra aqui fora, tá vendo? Então, você pode até cantar uma musiquinha que eu aprendi quando eu tava no 8º ano. De cima pra dentro, de baixo pra fora. Que feliz eu sou. Não sei se vocês tiveram a mesma professora que eu, né? Vai que você é da minha cidade, enfim. Mas se você conhecer essa musiquinha, não sei se ela é famosa também. Mas pode te ajudar, tá? Então, o numerador, que é o número que tá em cima, você vai elevar a base, enquanto o denominador, que tá embaixo, você vai jogar ele aqui pra fora e vai transformar ele numa raiz, tá? Aqui nesse caso, nosso resultado é 3. Bom, para a gente poder encerrar o vídeo, fechar o vídeo com chave de ouro, vamos para um desafio aqui. Se A é igual a isso aqui e se B é igual a isso, qual é o valor de A elevado a B? Você olha, gente, esse exemplo, você fala assim, esse exemplo não, né, essa atividade, você fala assim, caraca, é impossível de fazer, mas não é. Agora a gente vai pegar todos os conhecimentos que nós adquirimos neste vídeo e iremos aplicar a essa atividade. Então, primeiro, eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar fazer sozinho, não se desespera, tenta fazer sozinho, tá? Então, pausa aí, pausou, deu tudo certo? Então, agora, vamos comigo, vou resolver isso aqui com vocês. Ó, apaguei o enunciado para deixar mais espaço, tá? Então, vamos lá. Ó, A é igual a 1/4 elevado a menos 2. Lembra que quando a gente tem... Quando a nossa base está elevada a um número negativo, o que a gente faz? A gente inverte, certo? Então, ao invés de 1 sobre 4, vai ficar 4 sobre 1, que é a mesma coisa de 4. 4 elevado agora a 2, tá? Mais o quê? 1 sobre 3 elevado a menos 2. De novo, nosso expoente negativo. Então, a gente inverte, tá bom? Então, ao invés de 1/3, vai ficar 3 elevado a 2. 4 elevado a 2...
4 vezes 4, 16. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. 16 mais 9, 25. Então aí, ó, tranquilíssimo, já achamos o nosso valor de A. O A vale 25. Agora vamos resolver B. O B parece ser mais complicado, mas não é. Vamos começar aqui, tá? Então, a gente tem 2 vezes 1 sobre 3 elevado a menos 1. Expoente negativo, inverte. 3 elevado a 1. A gente nem precisa deixar 1 aqui, porque a gente já sabe que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o resultado já vai ser 3. Menos 2 elevado a 2. Esse 2 aqui tá entre parênteses? Não, então o sinal vai continuar igual, tá? O sinal continua negativo. 2 elevado a 2 dá 4, tá? Sofia, se esse 2 estivesse entre parênteses... Opa, perdão. O sinal vai estar dentro junto também. E se esse menos 2 estivesse entre parênteses? Aí, então, o resultado final seria mais 4, tá? Porque aí, lembra quando você tem base negativa com expoente par, seu sinal vai virar positivo. Quando tem parênteses, como nesse caso não tem parênteses, você só repete o sinal. Bom, indo pro denominador, né? 1 sobre 2 elevado a menos 2. De novo, expoente negativo. Como esse expoente negativo gosta de aparecer, hein? Você vai inverter a fração. Então, vai ficar 2 elevado a 2, que é 4, né? Já vou colocar 4 direto aqui. Então, ó, já tá muito mais fácil a gente resolver, né? 2 vezes 3 menos 4 dividido por 4. Bom, 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 4 dá 2. Deu 2 sobre 4. Vou fazer aqui embaixo porque não tem mais espaço, tá? A gente simplifica, vai dar 1 sobre 2, tá? Que é a mesma coisa que 0,5. Então, o resultado aqui deu meio. Aí você vê isso aqui e acha que sua questão já tá pronta. Mas você lembra... No segundo antes de você entregar a sua prova, você lembra do enunciado da questão, que pedia para você descobrir o valor de A, descobrir o valor de B e fazer A elevado a B, certo? Não foi isso que eu tinha falado? Então agora é só a gente resolver isso aqui. Quanto que é, vou fazer aqui no meio, tá? Quanto que é 25 elevado a meio? Ó, expoente fracionário. O que você faz? De cima para dentro, de baixo para fora. Que feliz eu sou. Então, você vai fazer, ó, de cima para dentro, de baixo para fora. Vai ficar raiz quadrada de 25, que a gente sabe que o resultado é 5. Pronto, acabou. Resolvemos, resposta final, 5. É difícil, pessoal? Eu não acho que seja difícil, não, tá? A questão é você entender as regras, tá? Cada uma delas. Para no final aplicar cada uma dessas regras em exercícios um pouco mais complexos, como esse aqui que eu apresentei agora. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito, comenta o que você achou e também pode me dar um follow lá, pode me seguir no Instagram, tá? Meu @é Sofia Marquezine. Beijo, até a próxima, pessoal.